Excelentíssimo senhor presidente da Câmara, Darlison de Lima Mendes, a quem eu saúdo os demais integrantes da mesa, no nome de quem eu saúdo os demais integrantes da mesa, senhores vereadores aqui presentes e público aqui presente. Eu fui convocado pela presidência para explicar como é que ocorre o recebimento das denúncias aqui no município, certo? Quais são os tipos de delitos que a Câmara pode apurar ou não, certo? Então, segundo o Decreto-Lei 201/1967, existem dois tipos de delitos que podem ser cometidos pelo gestor municipal. Existem os crimes de responsabilidade e as infrações político-administrativas. Então, são duas situações diferentes, certo? No caso do crime de responsabilidade, a competência para analisar e julgar o processo é do Poder Judiciário. Então, deve ser encaminhado ao Ministério Público. E no caso das infrações político-administrativas, essa é da competência da Câmara Municipal. Entendeu? Então, no presente caso, que está sendo falado pelo município, que houve uma denúncia agora recente, na data de ontem, foi denunciado um suposto cometimento de um crime de responsabilidade. Não há, na denúncia, nada relacionado à infração político-administrativa. Eu vou dar um exemplo de uma infração político-administrativa. Deixar o gestor municipal de apresentar o orçamento para o outro ano. Deixar de apresentar livros, documentos a pedido dos vereadores. Outra infração, se ausentar do município sem autorização. Certo? Então, esse tipo de delito, que não são necessariamente crimes, cabe à Câmara Municipal apurar. Certo? No caso do crime de responsabilidade, que no caso aqui foi um suposto desvio de verba que foi sendo acusado aqui, nesse caso, então, é da competência do Poder Judiciário. Então, nesse processo específico que chegou essa denúncia, não tem outra alternativa para a Câmara Municipal que não seja arquivar o processo. Então, eu vim aqui para a tribuna para explicar para a população, para que todos entendam, certo? No presente caso, não tem como dar andamento nesse processo. O nosso regimento interno, ele no artigo 171, ele prevê muito claramente que cabe à Câmara apurar as infrações político-administrativas cometidas pelo prefeito, vice-prefeito e demais integrantes da gestão municipal. Nesse momento, não tem como dar andamento nessa denúncia. Viu, presidente? Nobre colega, pode fazer. Você que é o procurador da casa, e a gente tem que se basear realmente no advogado que nós temos aqui. Essa denúncia, no caso, como ela entrou toda atropelada, né? A gente sabe que já entrou toda irregular. Ela vai ter que ser, se alguém tiver interesse, é claro, né? Se quiser fazer a coisa correta, vai ter que ir para o Ministério Público. Eu entendi aí, né? Se há alguém entendendo que houve um suposto crime de responsabilidade, deve protocolar junto ao promotor de justiça. Eu acredito que já que a pessoa deu entrada nessa casa, é porque ele está se baseando em alguma coisa, automaticamente. Então, se ele quiser dar entrada no Ministério Público, não tem nenhum problema. Ele pode dar entrada lá, desde que a pessoa seja responsável. Qualquer cidadão munido de prova de uma ocorrência de um crime de responsabilidade, ele pode fazer um protocolo junto ao Ministério Público e solicitar que seja apurado. Aí o promotor de justiça, analisando, ele é quem vê se as provas têm algum cabimento e dá seguimento a iniciar uma ação por improbidade administrativa. Mais alguém? George. Bom dia a todos. Colega Dário Igor, e só um registro que eu acho importante dizer também, apesar da irregularidade, né, dos fundamentos apresentados, deixar claro que, chegando qualquer matéria nesse contexto que caiba à Câmara, a Câmara sim recebe, delibera e vota tudo que for de competência desse Parlamento. Existe um rol, porque assim, tem o artigo 1º do Decreto 201 de 1967, ele prevê o rol dos crimes de responsabilidade. O que é esse decreto? Esse decreto-lei, ele trata sobre os processos de cassação de prefeito, certo? É uma lei federal, desde 1967 ela está em vigor. Então, no artigo 1º, prevê o rol dos crimes de responsabilidade. E o artigo 4º prevê o rol das infrações político-administrativas. Então, se houver uma denúncia por cometimento de uma infração político-administrativa bem fundamentada com provas, aí a Câmara Municipal
ela pode colocar em votação recebimento, né, deve colocar em votação recebimento e analisar todo o processo, fazer a comissão processante e tudo mais. Mais alguém? Para esclarecimento? Quer esclarecer? Não tendo mais ninguém? Suas considerações finais. Presidente, eu quero deixar claro que eu estou aqui à disposição, sempre que precisar, para esclarecer, e espero que tenha ficado compreendido para a população que a Câmara, nesse momento, ela não se furtou de fazer o seu trabalho. Ela apenas não pode dar seguimento a qualquer tipo de denúncia. A denúncia tem que ser dentro dos parâmetros do nosso regimento interno.